Eu sou Felipe Bussinger Lopes, gerente do projeto NAGE, o Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação da PoliUSP. Hoje a gente está aqui no Centro de Tecnologia Canavieira, o CTC, em Piracicaba, em São Paulo, para conversar um pouco sobre estratégias de P&D para o setor canavieiro. Estamos com o Jaime Fingerucci, que é engenheiro químico, assessor técnico da presidência do CTC e tem mais de 35 anos de trabalho especializado no setor, principalmente aqui no CTC, e atualmente trabalha com estratégias de negócios, estratégias para o setor sucro-alcooleiro, buscando novas parcerias, desenvolvimento de novas tecnologias e novos parceiros para o setor. Bem-vindo, Jaime. Obrigado, Felipe. Jaime, eu queria começar conversando contigo um pouquinho sobre como se estruturou o modelo de negócio do CTC e como o CTC se formou ao longo dos anos para ter justamente esse reconhecimento no setor sucroenergético. A gente é uma empresa, uma SA de pesquisa que é bastante incomum no país e eu diria até em outros países do mundo. Especialmente também pelo fato dele ser ligado a um setor agroindustrial. Né? Ele foi criado numa época em que o negócio canavieiro, o negócio sucro-alcooleiro brasileiro, ele era totalmente protegido pelo governo, era quase um negócio estatal com uma produção privada. Né? E como os produtores naquela época não tinham controle sobre, digamos, o preço das matérias-primas e os preços dos produtos produzidos, a única forma de aumentar a sustentabilidade do negócio deles era reduzir custos. Né? O CTC, portanto, ele iniciou dentro de uma cooperativa, né? Uma cooperativa que sempre representou, digamos, entre 20% e 25% da produção brasileira. Né? Era uma cooperativa de produtores de cana, de açúcar e de álcool, e o objetivo básico era encontrar os principais fatores de custo e enfrentá-los no sentido de produzir mais barato e vender pelo mesmo preço que os outros produtores, que era o modelo estatal, onde o IAA fazia essa comercialização. O CTC foi criado dentro dessa perspectiva. 2/3 do custo de produção na época era a produção da matéria-prima, portanto, esse foi o primeiro desafio que o CTC enfrentou. Nós montamos algo inédito no mundo, que era um programa de desenvolvimento de cana e adaptação dessas variedades de cana aos nossos ambientes de produção. A gente procurou canas que fossem boas para os ambientes de produção onde os cooperados estavam. Né? Isso foi bastante bem sucedido, o trabalho do CTC tornou possível incrementos da ordem de 300%. Em seguida ao desenvolvimento das variedades, as usinas começaram a receber muito mais biomassa, muito mais açúcar, e para processar esse açúcar começaram a aparecer gargalos. Então, na sequência, todo o sistema relacionado à cana, como por exemplo transporte, recepção, moagem, tratamento do caldo, evaporação, produção de açúcar, e em seguida a fermentação, a destilação, cada um desses gargalos, inclusive o que era em volta disso, como sistemas de manutenção, sistemas de monitoramento, sistemas de gerenciamento industrial, começaram a ser enfrentados também no CTC. O CTC, portanto, se tornou digamos, local de inteligência do setor. Né? Com a evolução da própria Copersucar e do sistema produtivo, a Copersucar começou a questionar se ela deveria ser sozinha a proprietária de um centro de tecnologia que beneficiava o setor como um todo. Né? Na verdade, por exemplo, apesar da Copersucar ser 20%, 25% do canavial brasileiro, as variedades do CTC, que eram variedades chamadas SP, elas ocupavam metade da área do Brasil. Então, se metade da produção era beneficiada pelas variedades, por que apenas 1/4 pagava pela conta? Né? Além disso, também a própria Copersucar decidiu focar
negócio principal, que era a comercialização e não propriamente a produção. A produção passou a ser problema das usinas e não da cooperativa como um todo, né? O CTC, então, evoluiu de um modelo de uma pequena divisão de pesquisa para ser uma organização de pesquisa sustentada não mais por uma cooperativa, mas pelo setor como um todo. Deixamos de ser CTC, Centro de Tecnologia Copersucar, para ser Centro de Tecnologia Canavieira, as mesmas letras, CTC, porém abarcando o negócio como um todo. Das 30 usinas aproximadamente que a Copersucar tinha, nós passamos a ter rapidamente 160 usinas, né? Dentro dessa organização, que era uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, sem fins lucrativos, porém privada, como era a Copersucar. Aí a gente teve uma abrangência nacional, o que foi um grande desafio de pesquisa para o CTC, adaptar as suas variedades e as soluções para ambientes de produção diferentes, né? E a gente então conseguiu esse aumento, enfrentamos novos desafios, ajustamos a nossa pesquisa para essa finalidade, porém o setor produtivo, ele também evoluiu, né? Principalmente em função da crise capitalista em 2008, né? Onde o setor estava extremamente alavancado e houve uma redução brusca no acesso ao capital, né? E isso então exigiu do setor uma reconfiguração. O CTC, digamos, os associados do CTC, o conselho do CTC, então fez diversas consultorias e um novo modelo de funcionamento do CTC foi proposto, que é esse modelo único que eu me referi ao início da nossa entrevista. Esse modelo único seria o CTC como uma empresa com fins lucrativos e que deixou de ter associados ou cooperados, como era antes, e passamos a ter acionistas, de tal forma que a gente poderia ter outras fontes de recursos que não apenas a contribuição dos associados, né? A gente poderia, então, digamos, fazer pesquisa visando uma gama maior de temas, né, que seriam, então, financiados, por exemplo, pelo sistema público e privado e as contribuições dos acionistas. Quer dizer, hoje, ao invés de a gente visar apenas o benefício dos potenciais clientes da tecnologia, a gente pensa também no crescimento do próprio CTC. A gente tem dois pilares principais. O pilar principal ainda é aquele que é responsável por 60%, 70% do custo, que é a matéria-prima. Então, nós temos uma área que a gente chama de melhoramento genético de cana, que desenvolve variedades tanto pela via convencional, ou seja, o melhoramento genético através de cruzamento, hibridização de cana, e a gente também, através desse desenvolvimento desses 45 anos, a gente também desenvolveu técnicas biotecnológicas. O CTC desenvolveu essas ferramentas, né? E isso pode alavancar e tornar mais rápido o desenvolvimento dessas variedades melhores. Essa unidade de negócio, melhoramento genético, ela tem como fonte de receita, basicamente, a sua propriedade intelectual. As variedades aqui no Brasil, elas são protegíveis por lei. Existe uma lei chamada de proteção dos cultivares que nos dá a possibilidade de comercializar essa propriedade intelectual. E cobrar royalties. E exatamente. Então, o modelo que o CTC escolheu foi o de cobrar royalties sobre esta propriedade intelectual através de contratos assinados com os nossos clientes, que eles se comprometem a pagar um royalty que é aproximadamente 1/3 do valor gerado por aquela nova variedade, 1/3 ele é capturado pelo proprietário da propriedade intelectual. Entendo. Então, podemos dizer que o CTC ele trabalha a parte de agronomia, eventualmente com melhoramento genético, trabalhando o plantio, e também com etapa industrial, ajudando nos processos industriais. Sim, de tratamento esse da é cana. O segundo pilar do CTC, né?
Da mesma forma como ocorreu na cana-de-açúcar, que os desenvolvimentos levaram a uma maturidade, ou seja, nós atingimos um patamar de produtividade muito alto em relação ao resto do mundo, porém ainda não próximo do potencial genético da cana. O mesmo ocorreu na parte industrial. A gente resolveu todos os grandes problemas da parte industrial, nos tornamos um produtor muito competitivo em relação à gasolina, em relação aos outros biocombustíveis do mundo. No entanto, esses ganhos incrementais deixaram de ser tão atrativos. Então, a nova estratégia do CTC, tanto na parte agronômica como na parte industrial, é buscar ganhos significativos, ganhos que justifiquem, que apesar de arriscados, eles justifiquem o investimento no potencial de ganho deles. Então, na parte do processamento da cana, o primeiro novo negócio, né, que a gente já colocou como uma unidade de negócio é o etanol de segunda geração, né? Ao contrário do etanol de primeira geração, onde as usinas ainda podem ter ganhos incrementais usando tecnologias já conhecidas, no etanol de segunda geração, uma nova tecnologia, pouco conhecida ainda, mesmo internacionalmente, quer dizer, ela poderia então ser utilizada gerando ganhos não incrementais. Digamos, uma usina típica do Brasil, de porte médio, ela teria potencial de aumentar sua produção de forma econômica entre 30% a 50%, e não mais 1 ou 2 ou 3% como nos ganhos incrementais. Esse potencial, então, permite que a gente corra o risco de desenvolver uma nova tecnologia que nunca foi aplicada em cana-de-açúcar e está sendo iniciada a ser aplicada em outras culturas de grande extensão, como, por exemplo, na cultura de milho nos Estados Unidos e em outras culturas também, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, como o trigo, por exemplo, ou arroz. O CTC também tem uma outra área de desenvolvimento de novas tecnologias, todas elas dentro desse modelo de desenvolvimento não incremental, desenvolvimento significativo, e entre elas eu posso citar, por exemplo, sistemas de colheita e utilização da biomassa de cana que hoje não é recolhida, que é a palha de cana, as folhas e pontas de cana, que hoje são simplesmente incorporadas ao solo, com pouca utilização ainda. Essa é uma outra área que pode ter um grande potencial, ela se encaixa no etanol de segunda geração, fornecendo biomassa para isso. E temos outras soluções muito pouco convencionais, como, por exemplo, sistemas biotecnológicos de propagação de cana. Então, todas de caráter inovador, disruptivo, e a gente pode dizer que isso é derivado de um planejamento estratégico que direciona o CTC a ter projetos de caráter inovador. Perfeito. Disruptivo. O fato de ser tecnologia disruptiva é absolutamente necessário em função dessa maturidade da tecnologia que o setor atingiu. Quer dizer, não valeria a pena manter uma estrutura cara de P&D para pequenos ganhos, pequenos incrementos. Então, a tecnologia disruptiva, ela é a parte essencial da estratégia do CTC. Bom, então a gente pode dizer que o CTC partiu de um primeiro sistema de organização por cooperados para um sistema de associados e atualmente de acionistas, ou seja, uma empresa SA, que trabalha então com seu aporte financeiro, com seu capital basicamente no setor privado. E por conta disso, ela tem um caráter único no cenário nacional, por ser então uma empresa focada em pesquisa e desenvolvimento, em P&D, e que é sustentada pela via privada, isso como um negócio em si, ou seja, é um P&D como um negócio. Sendo única então no cenário nacional, tendo esse caráter tão diferencial, o que vocês apontariam como as principais dificuldades para uma empresa trabalhar com esse sistema? É verdade, Felipe. Quer dizer, a gente tem essa particularidade, né? Além disso, a gente é uma empresa de pesquisa num país que é o Brasil, né? O setor produtivo no Brasil não tem uma prática estabelecida de desenvolvimento, né? A gente tem setores de ponta, né? Como, por exemplo, em petróleo e outras áreas, né?
de commodities. Porém, a pesquisa brasileira, principalmente a pesquisa não incremental, a pesquisa mais arriscada, ela praticamente não tem suporte público, né? O que é um problema. Boa parte dos recursos de pesquisa, seja para o incremental, seja para a inovação radical, ela hoje visa, no modelo brasileiro, basicamente as ICTs, as instituições de ciência e tecnologia, principalmente universidades e setores de pesquisa públicos, né? O que torna o nosso desafio muito grande, porque com raras exceções, uma dessas exceções são esses programas do BNDES e da FINEP, não é? Que não são, digamos, recursos não reembolsáveis, são créditos incentivados para esses desafios de colocar em prática inovações que ainda não tinham sido aplicadas nem nesse setor, nem em outros setores. Com exceção desse edital, desse esforço que o CTC faz parte, a gente praticamente não tem nenhum incentivo para esse tipo de desenvolvimento. O fato da gente ser uma empresa, por um lado, como eu já descrevi, tem vantagens, a gente pode ampliar o escopo, a gente pode encontrar acionistas que queiram e necessitam investir nisso, a gente pode atrair também fundos públicos ou financiamentos públicos e privados para essa pesquisa, coisa que as ICTs não têm acesso, né? Mas a gente enfrenta esse desafio do risco e da falta de uma estrutura de desenvolvimento no Brasil, né? Esse é o nosso grande desafio. Muito obrigado, então, Jaime. Foi muito esclarecedora a sua explicação, foi muito rica em termos de inovação para a gente entender como uma empresa SA consegue trabalhar com pesquisa e desenvolvimento no cenário brasileiro e quanto o CTC já contribuiu com o setor sucroenergético. Muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe. Muito obrigado.